Bom dia, fala pessoal. Hoje a gente vai mudar de universo, vamos mudar de técnica para produzir, né, anatomia humana, para produzir ilustrações. Então a gente vai sair da ilustração 2D e vamos para ilustração 3D, uma mudança de universo completa. E isso é muito legal porque é bom entender que existem outros tipos de tecnologias que a gente pode usar, né, dentro da mesma área. Então vamos lá. Hoje vai ser um projeto, eu vou abrir o Blender, que ele já está aqui, ó. Eu estou usando o Blender hoje em dia para fazer 3D. Eu adoro o Blender. Eu já usei Maya, já usei 3D Max, já usei Carrara, que era um software muito antigo, e agora no Blender, que é sensacional. Então a gente vai dar uma passeada no Blender e depois já começar a produzir um modelo sobre que está na região da pelve. A pelve é a cintura, né, do corpo humano. Então a gente vai fazer o sistema excretor masculino, um pedaço dele que vai ter a bexiga, a uretra, né, os dutos deferentes, a vesícula seminal, e vai ter a pelve também, né? A pelve é a bacia, para contextualizar, né? Então eu tô aqui no Blender, vamos lá. Eu tô aqui no Blender e, bem, para quem não usa o 3D, então vai ser um impacto grande, né? Porque é uma mudança muito grande de ambiente, mas para quem usa e já conhece o Blender, vai ficar mais fácil, né? Então, a gente começa aqui com esse quadrado, né? Ele sempre tem esse cubo aqui para, sei lá, para começar a trabalhar com ele, com box modeling, que é uma técnica em que você usa um cubo, você usa outros objetos primitivos, né? Por exemplo, uma esfera, que nem está aqui, por exemplo, um cone. Então, esses objetos platônicos aqui para que a gente construa, né, outros objetos mais complexos. Então vamos lá. O que a gente vai fazer primeiro? Primeira coisa, eu vou pegar uma bacia que eu já tenho pronta, né? Vou até deixar o cubo aqui. Você tem essa janela aqui com layers, né? Que você pode, por exemplo, você tem aqui a câmera que a gente está usando, que é a visão que a gente tem. Deixa eu ver se ela está ativada. A câmera ela é esse objeto aqui, né? Se você olhar espacialmente, a gente está fora da câmera. Ela está aqui. E tem uma luz também, né? Então, isso aqui simula uma luz, isso aqui simula uma câmera virtual, uma luz virtual. E aqui um objeto também, né? Um cubo, né? Perfeito, também virtual. Então, por exemplo, a gente tem esse tipo de visão. A gente até consegue enxergar aqui, né? Uma face mais brilhante, mais clara. Só que ela, se você tem a luz, essa luz virtual, você mexe nela, ela não está interagindo. Para isso, a gente poder enxergar essa interação da luz, a gente precisa mudar o tipo de visualização, né, da viewport, que é essa área aqui, né, que vai, nesse tipo de visualização, a gente só enxerga o material básico do elemento, que é o cubo, no caso. Se você mudar o tipo de visualização, ele vai te incrementar aqui agora com uma simulação de iluminação, né? Olha, veja só, né? E aqui mais ainda. Então a gente tem esse tipo de visualização. Aqui, se você mexer, colocar, por exemplo, um plano, que também é outro objeto, né, primitivo, né, e deixar esse cubo. Aqui são as coordenadas, né? Então isso aqui é outra característica interessante do 3D. Aprender as coordenadas, que a gente aprende na escola no plano cartesiano, né? Então tudo que vai para cima, né, é positivo, né? Que vai para aqui para a direita negativo, para cá positivo, para baixo negativo. Isso em 2D. Então o cubo, ele é, todos os objetos eles começam aqui na visualização no ponto zero. Então
Eles estão em todos os lados, né? Se a gente colocar ele um pouco para cima, agora ele está coordenada positiva, né? Se a gente coordenada Z aqui positiva, se a gente descer ele vai começar a ficar negativo. Ó. Aqui, ó, esse número, né? Então esse número aqui controla espacialmente o objeto no plano cartesiano. Então, ó, da esquerda para a direita, o X. O X a gente não vê porque ele está vindo para frente nesse caso. Se a gente deixar ele de lado, você vai ver ele vindo de lado. Mesma coisa. Para lá negativo, para cá positivo. Então são coisas que são um raciocínio legal de ir pegando. Depois você controla ele através de teclas aqui, que nem eu estou fazendo, que são atalhos, né? E aqui você tem essa mudança de visualização da nossa tela aqui, né, principal. Aqui, por exemplo, ó, nesse último tipo de visualização, ele coloca a visualização completa, né, com todos os efeitos aqui do 3D, né, no caso aqui a luz, né, você mudar a luz também de posição, para cima, para baixo, ó que legal. Ó, de novo, alguns outros efeitos, alguns outros ângulos, né, no eixo X, né, para cima é Y, para cima é Z. Aqui para frente, para trás, né, ele está no Y, e lateralmente, né, horizontalmente com X. Então são os três eixos que a gente usa muito, né, dentro do 3D. Beleza. Então, eu vou voltar aqui para a visualização básica dele, que para a gente é necessário também fazer essa interpretação de que olha que interessante, a gente pode converter essa interpretação da visualização da viewport, que é essa área aqui, para desenho, né? Como é que a gente desenha? Primeiro a gente desenha as linhas, vamos desenhar um rosto, então a gente vai desenhar linhas primeiro, traços, né? Está aqui a visualização dos traços, certo? Do objeto. Depois, o que a gente vai fazer? A gente vai começar a criar a noção de gradiente, né, do objeto, que são os valores, né? Os valores iniciais. Então aqui a gente vai pegar e vai cobrir a área com lápis, né? Com lápis, um hard brush aqui, um HB. A gente vai começar a cobrir, né, ele com o lápis. E aqui a gente vai começar também com um pouco mais de intensidade nessa face, nessa aqui também, na de cima também. Então, depois a gente vai fazer o que com o lápis de novo? Aí a gente já vai começar. Aqui no caso, ele aqui é uma visualização em que ele não tem sombra, né? A gente pode ativar a sombra nesse tipo de visualização. Vamos ver aqui. Aqui ele está só com. Aqui é uma representação mais global, então é uma coisa mais do 3D, no caso, que ele está refletindo na cena, né, um mapa de ambiente, né? Então está refletindo aqui, no caso, iluminando a cena com um tipo de mapa de ambiente, como se esse cubo agora tivesse iluminado por uma simulação de ambiente, que pode ser qualquer um ambiente natural, pode ser um ambiente mais de lusco-fusco, como ele já mudou a iluminação, a reflexão, pode ser um ambiente de um estacionamento, pode ser, olha aqui, um interior, né, de algum galpão, alguma coisa assim. Então esse tipo de visualização aqui é para enxergar isso, que depois vai ser completo com realmente a última visualização, que aí seria, né, o nosso desenho de volume mesmo, né, de som, áreas de sombra, áreas de brilho, áreas de reflexão, né, que aí é essa última etapa aqui, né. Eu tirei o plano aqui, não dá mais para enxergar
Olha só, agora dá, né? Então isso aqui seria nosso último, né? Nossa última interação com o desenho para chegar no luz e sombra e volume. Então essa sequência ela é muito similar a como se constrói um desenho. Então é muito legal. Acho que isso serve de analogia perfeita ali, né? Para você entender os tipos de visualização no 3D. Né? E cada um desses requer mais capacidade de processamento também. Né? Mas isso fica para uma outra aula, tá bom? Uma outra conversa. Então vamos lá. Eu vou já começar a trabalhar aqui e a gente vai explorando o software na medida que avança com a modelagem, né? Beleza? Vamos nessa. Então, eu vou deixar na visualização básica. Eu vou tirar esse plano, vou deixar o cubo, que o cubo ele já provavelmente serve para representar por exemplo, a bexiga, né? Vou colocar aqui, ó, veja só, coloquei o botão direito aqui, ó, New Collection, ele vai criar um layer, vou chamar de bexiga, nova coleção que pode estar tudo aqui dentro, e vou criar mais um que vai se chamar pelve. Essa pelve eu vou importar como OBJ, porque eu já tenho ela aqui em OBJ. Até salvei uma versão aqui, ó, Blender. Então, ó, que legal. Então, a gente já tem uma pelve aqui, tamanho real, para trabalhar. Uma pelve masculina, mais fechada, né? Então, a primeira estrutura importante aqui é a bexiga. E o interessante é entender que a bexiga ela tem uma posição também espacialmente, né, precisa dentro da pelve, né? Aqui na frente você tem a sínfise púbica. Aqui atrás são os limites dela. Aqui atrás, aqui atrás você tem o intestino terminando. O intestino ele está passando mais ou menos por aqui. Vou aumentar um pouco mais, vou usar esse cilindro mesmo. Vou rotacionar ele. Depois eu vou ensinando também esses atalhos, né, para manipular o objeto espacialmente. Então, ó, aqui eu estou escolhendo a face dele. E aqui você tem a direção de vetor de cada plano, né? Isso aqui é interessante porque se você quer puxar o objeto globalmente, no caso a face, ele vai subir relacionado ao vetor, ao tipo de vetorização que está aqui nessa face. Se eu quiser puxar ele na mesma direção em que ele está apontado, no caso, com o mesmo ângulo que ele está no espaço, então a gente precisa mudar para o local. Veja só. Agora ele sobe na direção que ele está, né, apontando. Que é o que a gente precisa nesse caso. Então, isso aqui, o que eu estou simulando aqui? Eu estou simulando a estrutura do reto, né? Que termina mais ou menos aqui. Preciso ter essa noção espacial para a gente colocar os objetos no lugar certo, né? E a proposta dessa aula é entender o conceito, não é nem operar o software. Depois eu ensino a operar o software, né? Aqui a gente vai precisar dividir, né? Ctrl R. Se eu fizer Ctrl R e o botão no meio do mouse, ele cria subdivisões aqui, né? Aumenta a resolução do objeto. A gente pode controlar isso. Para que isso, né? Para que isso seja desenhado, né? A gente cria mudanças de ângulo orgânicas aqui, né?
Então, o que é isso aqui, né? Aqui tá a bacia. Peraí, eu tô achando que essa bacia tá um pouco... Tem que ser mais assim, na verdade. Né? Tá um pouco angulada demais, né? Então, aqui é o final do intestino. A bexiga, ela fica acomodada entre esse espaço e esse aqui. A sínfise pública também tem um tendão aqui que é legal a gente fazer. Né? Dá pra copiar Dá pra gente copiar aqui esse cubo. Opa. E será que ele foi tanto? Aqui ele só precisa... Ah, sim. Como ele mudou o tipo de direcionamento ali dos vetores, então o Y começou a apontar para baixo, né? Mas aqui a gente tem esse tendão, já mudei de novo aqui para o global, né? Que é o tipo de direcionamento aqui que ele vai fazer agora. Então aqui é interessante porque aqui só está faltando digamos que uma peça, né, uma peça anatômica aqui. Eu só estou completando para depois finalizar ela, né? Tô colocando ela no espaço, com teclas básicas aqui de manipulação, né? No caso você pode apertar o G, que é o grab, né? Então em inglês, né? Pegar, né? Então esse G ele vai te dar um grau de liberdade muito grande ali no mesmo eixo, né? Então aqui já está mais ou menos na posição que eu quero, só para criar esse ligamento que tem aqui entre os dois ossos, né? Bem aqui no meio. Aqui dá para descer. E aí a gente já começa a visualizar um pouquinho melhor essa estrutura. Né? E depois trabalhar numa área aqui de escultura digital dentro do próprio Blender, né? E desenhar essas fibras, né? que fazem parte aqui dessa estrutura. Né? Deixa aqui e deixar aqui. Então aqui tem um ligamento, né? Entre os dois ossos. Legal. Para esse tipo de visualização espacial, assim como ilustração, estou com o monitor aqui do lado cheio de referências, né? Então a gente sempre tem que estudar, mas as referências são muito importantes. Então está carregada de referência aqui do lado, eu não consigo mostrar, depois no outro vídeo eu mostro como eu componho essas referências do jeito que eu gosto e acho interessante, né? O legal das referências é saber escolher, né? Então tem uma curadoria específica, assim, né? Você precisa encontrar as melhores referências, né? Para facilitar o trabalho, mas principalmente referências que estejam corretas, né? Então, alguns atlas tipo Nether só bota que a precisão vai ser maior, né? Entre outros, né? Hoje em dia tem bastante material aí para pesquisar de boa qualidade. Então, vamos lá. Vamos lá. A gente precisa começar a modelar a bexiga. Então vou deixar essa estrutura aqui só para ela me direcionar, né, espacialmente. Não precisa ser feita, né, com a maior precisão possível, porque não é o motivo aqui o objetivo final, né, do 3D nesse caso. E então a bexiga ela está mais ou menos nessa posição e mais ou menos nessa altura, né, o que a gente precisa, mas ela tem um formato
não quadrado, mais retangular, né? Então, ela tem um formato retangular e oval, né? Vou puxar uma referência aqui para a gente ver, do Nether, por exemplo, né? Essa aqui é a bexiga e aqui embaixo, né? Aqui embaixo a próstata, né? Você tem a bexiga em cima, aqui você tem a sínfise púbica, que é aquele osso lá da frente, ó, como ele está acomodado em cima do osso. E aqui atrás, né, você tem essa escavação retovesical e depois o reto anal aqui, né, que é aquele cilindro que eu coloquei. Então, a gente pode até usar essa referência lateralmente, ó, né. Eu vou deixar de fora agora, olhando no segundo monitor, a gente pode deixar transparente para fazer mais ou menos como está lá, né? Então vocês viram que ela tem um formato mais mais retangular, né? Bem orgânico, né? Mas a geometria dela básica seria, né, um formato retangular. Então ela está até mais baixa aqui, na verdade, ó, acomodada na parte da frente aqui, na sínfise pública, né? Essa parte tem que ficar realmente no meio, né? Aqui ela tem aquela ponta mais alta, né? E aqui embaixo você vai ter a próstata. Então a coisa, o jeito de visualizar é assim mesmo. Objetos primitivos, né? Pra gente ir construindo aquele. Né, então, olhando por todos os ângulos, né? E aqui a gente tem a necessidade de, nesse momento, por exemplo, criar aqui uma outra, né? Criar um outro segmento aqui. Que é esse aqui no caso. Né, que cria outro loop aqui, né, de arestas. E esse controle, como ele é feito? Ele é feito por aqui, ó. Você vai, né, aqui você seleciona um quadrado, uma borda e um vértice, né? Quadrado, borda e vértice. Então, aqui, ó, né, você está isolando esse esse detalhe da geometria aqui, né? Se você pegar o vértice, você vai selecionar só vértices. Caso, como eu estou selecionando tudo, eu estou pegando os planos também, né? As faces. Então, se você mudar aqui, ó, para o terceiro tipo de interação, você vai pegar as faces, né? Você vai conseguir selecionar faces. Qual o atalho para isso? No teclado, 1, 2, 3. 1, vértice, 2 arestas, 3 faces, certo? Então, é assim que funciona. Para você criar, por exemplo, aqui a gente tem, olhando de frente, ele ainda está quadrado, né? A gente precisa arredondar essa forma, né? Então, ela está mais ou menos posicionada agora no local correto. A gente pode isolar essa forma e com Ctrl R criar um loop desse segmento novo aqui. Para quê? Para que a gente possa arredondar a forma. Né? Senão você não consegue arredondar, você não consegue fazer com que esse segmento seja limitador da curvatura, né? Então, para a gente curvar, começar a curvar, a gente precisa diminuir, né? Fazer com que você precisa vir aqui e manipular essa forma, né? Fazendo com que ela diminua, né? Nessa extensão.
só que legal. Tá começando a ficar mais parecido, mas aqui na frente está muito bicudo ainda, né? Como é que a gente vai saber que esse formato é mais fechado, assim, né? Mais bicudo? Olhando a referência, não tem jeito, né? Olhando a referência, ó, né? Você vai ver que eu tô indo no olho, né? Você pode colocar essa imagem aqui na tela também para meio que plotar, né, aqui o objeto. Mas eu estou indo no olho, né? Então, ó, aqui você vê, né, nessa base aqui ela tem curvada, aqui em cima ela é mais alta. Então tudo isso a gente vai fazendo através dessa técnica aqui, né, que é criar criar mais segmentos para ir manipulando do jeito que a gente quer. Ó, mais alto, então estou meio que seguindo a referência do Nether. Nem todas as bexigas são iguais, né? Ó. Aqui é interessante porque esse segmento aqui, né, ele pode definir a entrada ali da próstata, né, que é o colo da bexiga. Então isso aqui pode estar já sendo o direcionador aqui do colo da bexiga, em que cabe mais um segmento. Estou rodando aqui mais, querendo apertar Ctrl R aqui, estou rotacionando a referência sem querer. Então aqui a gente já começa a ter uma forma mais, né, mais real. Tem que aqui provavelmente também é menor, né? Então estamos nos aproximando da forma da bexiga. Ó. Veja só que ela tem um decaimento, né? Vou deixar a referência um pouco de lado aqui. Eu trabalho nesse cantinho. Aqui, não estou nem usando o HRF lá, estou indo meio organicamente aqui mesmo. O HRF é um aplicativo que você consegue ficar vendo as referências por cima da viewport, você não precisa ficar mudando de tela que não estou fazendo, mas tudo bem, é uma primeira aula, depois a gente vai incrementando cada vez mais e até chegar num nível super complexo ali de produção. É assim mesmo. É legal entender essa possibilidades mais cruas, né? Então, para que a gente também não ingesse muito a criatividade, né? Importante é ter criatividade também. Então vamos lá, né? A gente tem mais ou menos aqui a forma da bexiga. Como é que a gente vai saber que de repente ela pode ser mais gordinha lateralmente? Só olhando a referência. Então, na verdade, ela é uma bolinha, né? Ela tem esse formato aí mesmo, né? De pera, talvez. Tem esse formato por aqui, bem parecido com esse mesmo. Ela tá faltando. O que está faltando nela aqui, né? Tá faltando essa, né? Esse último traçado aqui, esse último loop, que é para que a gente consiga pegar o meio dela e, né, fazer com que ele aumente mais ainda a curvatura. Peraí que eu estou fazendo alguma coisinha errada aqui. Opa, eu sei. Então ele tem que ter essa curvatura aqui em cima também, né? Então, na modelagem, o legal é você perceber onde que tem planos muito retos ainda, né? Por exemplo, aqui você pode fazer essa curvatura, né? Ó, aqui tem que ter curvatura. Não existe ângulo reto, né? Em estruturas orgânicas. Então, importante ver, ó, aqui tá um pouco, ou esse vem para fora para fazer a curvatura, ou aqueles dois um pouco mais para dentro,
né? Aqui acho que tá bom. A gente tem um modelo low poly, né, aqui da bexiga, né, que a gente tem que pegar aqui, ó, no modifier e subdivision surface para ele aumentar mais ainda a suavidade, né, da estrutura. Isso aqui, se eu apertar o tab, aí você vai enxergar tanto a estrutura subdividida quanto a original, tá? Então, esses pontos agora, esses vértices, eles vão servir de manipuladores aqui do objeto que já está subdividido. Então, a gente está enxergando os dois ao mesmo tempo, né? Vou tirar aqui o botão de transparência para enxergar melhor. Ele estava ligado o botão de transparência para a gente ver ele dentro da pelve, né? Então, olha só. Agora eu preciso me certificar de que essa estrutura... Opa! E aqui, ó. Chegar aqui. Certificar de que essa estrutura ela está parecida realmente com uma referência mais precisa, né? Eu acho. Aqui ela tá parecendo um ovo de Páscoa, né, cara? Olhando por cima, nessa visão superior, né? Vou tirar por hora a subdivisão para facilitar o desenho aqui. Tanto que a gente está vendo exatamente como é criado um desenho, né? Estão os planos aqui, os valores de cada plano, né? Em gradiente. Né? Então, ó que legal. Aqui, parece que ela é realmente maior, né? À frente. Aqui também. Aqui também. Aqui. Lateralmente. Lateralmente a gente pode também fazer algumas alterações na altura, na altura, na curvatura. Então tem que ficar avaliando isso toda hora. Quando esse tipo aqui de regularidade de modelagem dá para consertar de uma forma que eu ensino no próximo vídeo, ou quem sabe até nesse aqui mesmo. A ideia aqui desse vídeo é mostrar essa possibilidade, né? Como é que funciona uma modelagem 3D orgânica, anatômica, né? Como é que você precisa pensar, né? Antes de começar. Então, é mais conceitual, menos operacional. Operacional é treino, né? Muito treino. Então, temos aqui quase que realmente a nossa bexiga, né? A parte de trás dela, muito alta tá muito alto, né? Isso aqui, essas distâncias aqui, elas são melhores, são melhor quando são menores, né? Tem que ter uma distância um pouco mais quadrática, digamos, menos retangular de vértice para vértice, né?
essa formação aqui do plano de uma face, melhor que elas sejam tem um aspecto mais quadrático do que retangular, né? Porque essas distâncias estão muito grandes também, né? Ó, aqui já tem uma irregularidade de desenho, né? O que pode ser feito para que isso não ocorra quando está nesse ponto, deletar metade, simetrizar, criar essa simetria, né, do objeto usando o que? Um mirror. O mirror vai assegurar que tudo que a gente faz aqui aconteça do outro lado simetricamente, né? Então a gente se assegura com esse modificador de que os dois lados estarão sempre iguais, né, na modelagem. Aí o outro objetivo aqui, então, isso aqui é legal. A gente consegue ver as bordas, né, de cada face. Então, o interessante aqui é realmente diminuir um pouco essas distâncias, né, dessas faces. Aqui ele já desenhou também. A gente pode arredondar mais, olha só. Aqui também a mesma coisa, legal para arredondar mais, deixar a face mais quadrática, essas distâncias um pouco menores, né? Aqui na hora de criar detalhes através de outra técnica de modelagem, que a gente vai entrar depois também, são melhores, né? Vamos lá. Ó, colocando mais ou menos uma distância média, né, entre essas duas áreas, né, entre essa área, né. Então distâncias médias são muito bem-vindas aí na modelagem, né. Estou selecionando os vértices e trazendo ele mais para o meio, fazendo com que, né, você tenha essa distância menor, né. E aqui você tenha cria um segmento mediano, né, entre essa área. Então você melhora a modelagem com isso. Aqui também, ó, tá mais para cá do que para lá, né? Então a gente tem que pegar isso aqui e colocar mais mediano, né? Veja que eu estou acrescentando detalhes, aumentando a resolução do modelo, mas mesmo assim ainda deixando o modelo muito leve, né? Muito prático, né? De fazer alterações. Conforme a gente vai aumentando essas resoluções, essa geometria, né? O número da geometria, número de faces, número de vértices e bordas, a ilustração não, o modelo vai ficando cada vez mais complexo, né? Mais difícil de manipular. Então é legal você chegar sempre numa média, né, entre... Claro que às vezes não tem como, a gente precisa ir inserindo mais mesmo, né? Inserindo mais geometria aí para criar cada vez mais detalhes, né? É isso. Vamos ver aqui o que a gente precisa. A gente tem a saída dos ureteres. Eu acho que essa bexiga, vamos voltar para cima toda agora, enxergar aqui dentro da pelve como é que ela tá, né? Eu acho que
A visão do todo é importante. Então é legal assim ter a estrutura espacialmente feita, quase que finalizada, o corpo dela, mas ir adicionando os outros elementos e depois com uma visão geral você ir definindo esses detalhes espaciais, né? Essas posições espaciais e a forma de cada um em relação a isso é melhor do que você individualmente ir até o final no objeto e depois passar para outro, depois passar para outro. Não, então uma visão do todo é importante. Então a gente não precisa terminar esse modelo, né? A gente pode se aproximar, né, do que seria a bexiga, virtualmente falando, e depois já passar para uma outra estrutura, né? Por exemplo, os dutos aferentes e também a vesícula seminal que está aqui atrás e os ureteres que estão saindo provavelmente desse plano, indo lá para cima nos rins, né? Isso aqui a gente pode ver também, né? Provavelmente saindo desse plano aqui, ou desse até. Vamos ver. Quem sabe ele é um pouco menos aberto, né? Isso aqui a gente vai olhando na referência. Um pouco mais arredondado, um pouco mais regular, né? E aqui, ó, legal, que a gente pode fazer usar uma outra técnica. A gente pode usar uma outra técnica, é só fazer aquela... Deixa eu ir um pouco mais pra frente. Isso aqui realmente é onde se acomoda, essa parte aqui é onde se acomoda a bexiga na pubis, né? Assim, o osso tá por aqui, assim, né? Então vamos lá, agora a gente precisa fazer. Agora precisamos fazer. Deixa eu ver se tem um. Opa, aqui tá um pouco regular, né? Mas tudo bem, isso aqui não é um problema, é só um perfeccionismo aqui desse momento. Ó que legal. Agora a gente precisa fazer um duto, né? Um duto que liga os rins com a bexiga, né? Que é onde os rins filtram, né, as impurezas e trazem para a bexiga para a gente excretar. Então isso tudo desce por dois tubinhos. Vou fazer tubinhos aqui no Blender, como qualquer outro software de modelagem. A gente pode fazer com um cubo, não faz mal, né? A gente vem com um cubo aqui, extruda ele, né? Diminui mais ou menos o tamanho ali da saída, né? Do calibre ali dos dutos, né? A gente pode fazer isso. Aqui eu estou usando o G, certo? E estou posicionando, rotacionando o objeto. Tem uma outra técnica mais legal que você projeta o objeto em cima da face, tá? Mas eu vou ensinar o básico do básico, que também funciona, né? Eu estou usando coordenadas, né? Ó, mais ou menos ali no vetor de um plano desse, né? Aqui, rotacionar mais um pouco, ó, tá praticamente no mesmo plano aí da face onde ele se origina, né? Então, ó, a gente tem aqui, imagina que vou colocar aqui na vetorização local, isso, só para encaixar ali, né? E a gente pode chegar aqui, selecionar o plano da extrude, né? E ir simplesmente acertando esses ângulos, né, de saída, né, aqui do ureter, que vai subir lá até... Opa, vamos pegar tudo. Você deixar Alt Z, você
o atalho Alt e Z deixa transparente o objeto, né? Se você quiser, se você não deixar transparente, ele vai fazer o que? Quando você selecionar uma área de vértices, por exemplo, você vai puxar e aquele vértice que estava escondido lá atrás não vai ser selecionado. Então, para que você selecione o que está na sua visão frontal e o que está invisível, você tem que fazer Alt Z. Aí agora tudo ficou visível. Então agora ele seleciona tudo. Então, você vai lá e manipula aí, mais ou menos. Objeto aqui. Objeto aqui. Como se fosse, né, a subida dele lá para... Né, aqui a gente pode... Aqui mais uma coisa pode ser feita. Aqui tem que ser realmente sair do global. Sair do local e para o global. Eu explico isso melhor, tá bom? Então, tudo isso é importante, entender essas coordenadas para você conseguir enxergar tridimensionalmente o objeto no espaço e manipulá-lo ele de forma mais prática também, né? Mais rápida. Então, a gente pode usar essa técnica bem primitiva, digamos, no 3D, ou fazer uma coisa que é mais fácil, que é usar curvas, né, que são desenhos, né, vetoriais também, que vão facilitar esse tipo de forma cilíndrica e extensa, né? Tipo vasos, tipo dutos, quem sabe até estruturas cilíndricas que não são relativas a vasos, são ossos, de repente pode até ajudar também. Então, veja só, você tem aqui vários tipos de curva, né? e várias funções com essas curvas também. A gente pode usar essa daqui, que é a curva Bezier ou Align, são duas que ajudam bem. Path também ajuda. Eu vou usar a Bezier, né, e vou mostrar o que a gente pode fazer com ela para facilitar esse tipo de modelagem, né? Ó, veja só, eu recebi ela no ponto zero, certo? Eu vou rotacionar ela aqui, né, usando o botão R, colocando nessa visão, tá, cartesiana, 2D, o R, rotacionando ela no eixo Y, né? E veja só o que eu tenho aqui. Eu vou escalar ela com o botão S para ela aumentar de tamanho. Coincidentemente, ela quase que serviu aqui de bate-pronto para o nosso objetivo, que é fazer o duto ureter, né? Então ela está, olha, quase que saindo ali do jeito certo, né? Então a escolha da curva aqui foi importante, né? E aí, Patrick, pô, mas ela é uma linha. Então essa linha, o que a gente vai fazer com essa linha? É que eu preciso tirar, não está saindo aqui o meu a minha telinha aqui, mas vamos lá, dá para ver aqui, ó, né, o botão, né, aqui nesse menu você tem as configurações da linha, né, da curva. Nas configurações da curva, né, que eu vou ter que afastar um pouquinho aqui, porque senão aqui eu aproveito para ver de novo a referência. As configurações da curva, você tem muitas coisas aqui que podem ser alteradas, né? Mas o interessante é que essa curva
ela se transforma em geometria. Então olha que bacana, olha lá. Né? Isso daqui isso aqui são configurações de mais espaciais, mas você tem aqui, por exemplo, você tem o nível da resolução dela, né? Veja só que ele está adicionando mais vértices dentro dessa curva, mais nós, né? E aumentando a resolução dela. Então a curva é bacana para você visualizar o que você vai querer, né, em termos de geometria, de forma, né, 3D, sem destruir o objeto. Aqui, por exemplo, veja só, apertando Depth aqui, eu estou mexendo no redor dela, né? Olha só, aqui a gente já transformou ela simplesmente mexendo nesse parâmetro num objeto, né, espacial, um objeto com volume, né? Ó, veja só. Então ele já virou o Ureter em low poly, né, baixíssima resolução, mas ele já virou a forma principal do Ureter. Depois a gente vai converter esse cara aqui para uma geometria, porque por enquanto ele ainda é uma curva, simulando um objeto, né, 3D. Aqui essa intersecção aqui, ela precisa depois ser, né, emendada com essa forma, né? Então, essa forma e essa aqui vão virar uma só. Então a gente vai incorporar uma na outra, né, usando os limites delas aqui, né? Então, quanto mais a gente aumenta aqui o diâmetro, né, mais ela também aumenta lá. Quanto mais a gente aumenta a resolução aqui, ó, os pontos dela, né, mais ela aumenta os detalhes, né? Então, ó que legal. Temos o Ureter com uma curva. Então ficou muito mais fácil e mais preciso, né, esse tipo de visualização, que a gente pode colocar um mirror aqui agora e usar esse cara como centro do espelho, ó. Já temos os dois. Ó que legal. Então já facilitou um pouco a vida essa técnica, né, de usar com curvas. O objeto que também poderia ser modelado. Também dá para pegar um cilindro, né, que ele vai ter esse mesmo desenho de começo a fim aqui e ir estrudando, né? Então isso é legal também. Tirar aqui a transparência com Alt Z. E ó, já temos as duas formas básicas, né, para referenciar, né, as duas estruturas anatômicas dentro da pelve, né? Vamos ver como é que está dentro da pelve. Ó, então essa aqui a gente vê que o que precisa acontecer, né? Essa estrutura aqui, ela precisa também vir para frente, né, na direção de cada rim, né, mais ou menos. Então ela tem que estar em outro desenho, né? Isso a gente vai acertando. Talvez ela seja mais, né? Talvez ela seja mais assim. Isso a gente vai procurar numa referência, né? E qual melhor, por exemplo, ter as referências é super importante, né? Eu, no caso, eu assisti muitas cirurgias, né, quando eu trabalhava no Sírio-Libanês. Então isso também faz diferença, né? Ter esse olhar realmente do campo, né, real, do órgão em si. Mas a melhor coisa é você ter um validador. Alguém que sabe realmente a posição de cada coisa. Aí vai ser um médico ou um anatomista. É assim que funciona. Beleza. Então, precisamos agora fazer o que?
o ureter. Ureter não, desculpa. A próstata. A próstata também parece um objeto familiar aí. Sei lá, uma pera, de novo, um figo, um kiwi. Fazer essas comparações também é bom porque a gente sabe a forma, né? Todo mundo já abriu um kiwi, um figo. Então, lembrar dessas frutas, desses objetos, facilita o entendimento tridimensional. Tá na nossa cabeça, né? O entendimento, o volume, a visão espacial 3D tá na nossa cabeça. Então fazer essas comparações é importante. Olha lá, tem um cubo aqui. A próstata provavelmente está nessa posição. Aqui, deixei de lado aqui a referência, né? Bem no cantinho aqui. Vou a gente aumentar mais a tela. Pode colocar do lado que está lá também, né? E criar essa nova estrutura, né? Sempre indo do básico para o mais complexo. Lembrando que a gente tem que arredondar, né? Para a gente arredondar a forma, você precisa ter todos os lados, né? Essa cruz aqui modelada, que é com ela que a gente vai conseguir, né, organicamente criar, né, essa geometria curva, tirando os planos retos, criando triângulos, na verdade, né? Então, tudo são triângulos, né? A trigonometria aqui é constante. Então, sai um plano reto, constrói um plano mediano, um corte, né? Como se estivesse cortando esse plano reto aqui, essa superfície reta, né? E transformando essa curvatura, né, através de triângulos, né? Construindo um triângulo. Se você pegar aqui você tem um triângulo aqui escaleno, talvez, outro triângulo aqui em cima, né? Então essa visão que tem que ser trabalhada, né? A criação de objetos 3D orgânicos. Então, esses objetos 3D orgânicos partem de uma geometria mais exata, né? Depois essas irregularidades vão acontecer, mas o início é sempre quase que exato mesmo, né? Então, olha lá que interessante. Vou isolar agora a próstata. A gente trabalhar só a próstata. A próstata aqui no meio, ela tem um canal, né? A próstata tem o canal dela, né? Vai ser começando ali com o colículo seminal, né? Aqui com o colo da bexiga é onde surge o canal da uretra, né? Então, o canal da próstata. Então, né, a úvula da bexiga, que está lá em cima, termina na crista uretral, que dá o acesso lá, né, à uretra, né? Então, aqui certamente ele também precisa de curvaturas aqui, né, nesse limite. Então, já temos uma curvatura aqui, simplesmente criando em português, chanfro, né? Em inglês, bevel.
Bevel, né? Então aqui a gente já tem uma estrutura bem próxima aí de uma próstata, né? Aqui a gente precisa criar um canal. Provavelmente eu vou fazer criando uma borda automática nela. Vamos ver se vai funcionar assim. Ó. Agora a gente tem ela toda aberta. A gente pode usar o Solidify aqui para criar essa espessura, e ali a gente quase consegue criar o canal, né? O problema é que ele está apontando essa criação dessa espessura para o centro. Alguma coisa. Ele está mudando a orientação aqui. So inner this clamp. Aqui, vamos ver até onde a gente usa esse recurso para ajudar, né? O que ele está fazendo deixa eu ver se localmente ele muda. Não. Eu acho que aqui a gente não consegue controlar exatamente essa espessura, o direcionamento da espessura, né? Outra possibilidade é selecionar tudo, vir aqui no tipo de extrude e fazer com que ele obedeça as normais, mas aí eu acho que ele vai criar o mesmo efeito, né? Ele vai fazer não, se bem que eu acho, vamos ver se vai dar certo aqui o que eu estou achando que vai dar. Ele está passando um por dentro do outro aqui. Eu acho que isso já ajuda, mas a gente tem que remodelar aqui, né? Dentro desse desenho. A gente tem que acabar indo meio que... Isso é importante, porque eu posso não estar lembrando a melhor forma agora, mas são coisas que a gente passa, né? São coisas que a gente passa no processo. Então eu estou ensinando, assim, eu não estou fazendo uma aula programada, eu estou fazendo uma aula espontaneamente aqui, né? Então e é assim que funciona, né? A gente também vai aprendendo com o próprio processo, né? Veja só, o problema aqui ficou legal, só que tudo isso aqui tem que ter um calibre menor, tem que ser mais tem que ser menor toda a estrutura interna, né? Esse canal ele precisa ter um diâmetro menor do começo ao fim. Então vamos cuidar de fazer esse diâmetro menor do começo ao fim aqui, que pode ser simplesmente de uma forma um pouco mais chata, mas que funciona. A gente pode pegar o primeiro, diminuí-lo localmente, diminuir o segundo, diminuir o terceiro, diminuir o quarto, diminuir o quinto, e ver se isso aqui parece bom. Parece que melhorou, mas pode ser que esse primeiro aqui seja maior, né? Seja mais aberto assim. Essa área aqui, ela precisa de mais resolução, né? Muito distantes, né? Como no outro, a gente pode fazer
uma interação assim. Aqui provavelmente você tem uma curvatura de forma aqui, aqui. Lembrando que nesse caso tem que ser 360 graus, né? A gente precisa olhar por esse ângulo aqui para chegar nessa definição. Veja que não é fácil imaginar essa estrutura, porque essa estrutura ela vai estar ligada com a de cima, né? Então vai ser bem interessante a fusão, né, delas duas. Vamos lá. Agora a gente precisa avaliar como que está a curvatura, né? Sempre gerando uma triangulação aqui, né? Sempre gerando triangulação para que exista realmente uma curvatura na superfície. Aqui é a mesma coisa. Isso aqui precisa ficar mais reto, um pouco menos, né? Tá muito pontudo, né? Muito sharp aqui. Tava uma superfície afiada, na verdade, né? Olha lá, aqui tem uma referência legal de um corte dela, ó. Então, isso que é bom ter as referências adequadas, né? Tá aqui, ó, né? O desenho interno dela. Ó, que interessante. A gente pode fazer a mesma coisa. A gente pode vir aqui, né? Cortar essa estrutura, enxergar ela, de repente até com uma operação booleana que deleta, né? Deleta parte da geometria. Parece legal, né? A gente pode vir aqui colocar um fio, fazer um fio, apertar o F só para apertar o F que é de fio. Aí a gente vai enxergar esse interior dela, né? Que parece que é mais assim. Você tem um fecha aqui. Aqui tem que ter mais uma abertura, porque esta parte é o colículo seminal. O colículo seminal ele tem, né, esse espaço mais largo aqui. Aqui tem um espaço mais fino, né? Mas um espaço menor. Aqui é um espaço maior. Colículo seminal aqui. Um espaço também. Estava apertando Ctrl sem querer aqui. Um espaço também menor. Como se fosse um pequeno reservatório. Né? Eu acho que temos a forma primária da próstata. E vale a pena novamente dar uma olhada aqui na referência do Nether. Ó, veja só como está acomodado cada elemento, né? Aqui você tem a próstata. Aqui a vesícula. Então toda a estrutura está acomodada na parede do reto aqui, né? Que tem um ângulo aqui aproximado de
10 graus talvez, 15, 20 no máximo, né? Então, bom, então essa parte e essa vamos isolar, a gente referenciar no Nether aqui, então aqui atrás você tem um espaço que acomoda a vesícula, né, mais ou menos aqui. Bom, aqui você tem um espaço que acomoda a próstata. Né? E a próstata ela está mais ou menos assim. A base dela tem um outro ângulo, né? Olha só, porque embaixo tem um músculo passando aqui, então ela não é simétrica. A gente desenha ela simétrica, pode guardar esse elemento simétrico como próstata simétrica, próstata íntegra. E aí copia ela com Shift D e deleta a íntegra e coloca próstata orgânica. Para quê? Para que a gente crie aqui essa irregularidade que é importante. Usando essa ferramenta aqui, ela é muito útil para esse processo. Então ela cria uma deformação proporcional, né? Então se você desliga essa ferramenta, que é deformação proporcional, em seleção proporcional, ela só vai mexer, né, essa estrutura, fazendo com que a gente tenha que vir aqui e adaptar, né, o desenho conforme essa nova deformação. Né? Se você usar esse recurso, selecionando os vértices certos, ela vai proporcionalmente gerar a deformação adequada. Então isso é muito importante para esse tipo de trabalho, né? Veja só, ela vai com mais naturalidade criar uma deformação em conjunto, né? Aqui também. Então até bem simples, mas aqui você tem outros recursos, né? Você pode escolher o tipo de interação que você vai ter e simular através desses gráficos, né? Como que seriam puxados como que seriam alinhados os vértices quando acontece a deformação. Né? Então olha só. Parece que está mais, né, próximo do Nether agora, se bem que eu vejo só que essa parede, né, essa parede posterior aqui, ela é mais reta, né, cara? Olha só. Então ela veja que tem alguns detalhes que a gente só consegue
ver posteriormente, né? Precisa existir a relação de um objeto com o outro, né? Para você ver se as espessuras estão corretas mesmo. Então, a visão do todo é super importante para corrigir. Olha só, exatamente nesse espaço aqui que vai a vesícula, né? Ó, parece legal, né? A gente tem que fundir as formas, mas a próstata está um pouco maior ainda. Beleza. Beleza, aqui a bexiga seja mais alta, né? Olha lá. Não é? É isso. Eu acho que já como uma primeira aula para entender esse modo de visualizar, né, as estruturas, o modo de desenhar e correlacionar uma coisa com a outra, né, já passam boas dicas para se aventurar, né, no mundo 3D. Mas eu vou em frente com essa aula, numa parte 2, porque para a gente terminar de modelar as estruturas, terminar de refinar, e depois numa aula 3 criar as texturas de cada uma delas e visualizar elas, todo esse modelo virtual, né, com texturas, cores, iluminação, reflexos, né, transparências, coisas legais, né, que vão fazer o modelo ganhar muita força visual, né? Tá bom? Então vamos nessa, valeu. Te espero na próxima aula, hein? Até lá.